Irmãos e irmãs, boa noite. A resposta está nas Escrituras. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade em nosso meio e o Espírito Santo para que venha trabalhar em nosso coração e agir em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. No nosso tema de hoje, vamos trabalhar o tema confissão. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a se aproximar de Deus, pedindo perdão ao Senhor, por nossas faltas, nossas culpas, nossas falhas e desobediência ao Pai e à Santíssima Virgem. Por isso, vamos sempre se aproximar de Deus de coração contrito, nesse tempo desafiador que o inimigo coloca para fechamento de todas as igrejas, né, da prática cristã. Vamos se aprofundar, né, nessa proximidade com Deus. É um momento que chama todo cristão a ser mais fervoroso e não desanimar nesse momento de dificuldade em que a humanidade passa. Vamos ver que a resposta para nossas aflições, para a nossa aproximar mais de Deus, está nas Escrituras, está na Palavra de Deus. Vamos ver as perguntas e responderemos na Palavra de Deus. Uma pergunta que a gente tem. Por que os católicos se confessam com os sacerdotes, que são homens como os demais? Bom, os sacerdotes não são homens como os demais, ou seja, igual aos outros homens comuns, né? Porque tem um poder especial que Cristo conferiu aos apóstolos e seus sucessores, o poder de perdoar os pecados. A gente pode ver em João 20, 22 ao 23. O Evangelho de João 20, do 22 ao 23. Onde ele diz: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. A gente viu essa passagem lá depois do Pentecoste, né? E ele continua: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ele, o próprio Cristo, confiou esse poder e essa autoridade aos sacerdotes, né? Para nos perdoar, para absorver a absolvição dos nossos pecados, nos dá a absolvição dos nossos pecados. Não é isso? A gente acabou de ver na Bíblia, na Palavra de Deus, né? De fato, os primeiros cristãos confessavam-se seus pecados. A gente pode ver também em Tiago 5, 16a, né? Onde ele nos diz que confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, né? Ou seja, a gente confessa os nossos pecados ao sacerdote, né? Ao padre, e também nós oramos uns pelos outros, como diz a Palavra de Deus. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde a gente pode conferir também, né? Atos 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 18. Você pode conferir na sua Bíblia também.
Atos 19, 18, onde ele diz: muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Né? Vinham confessar seus pecados e declarar suas obras. Os sacerdotes, né? A gente já partindo para a nossa conversa, os sacerdotes, ao ser homens como nós, podem compreender-nos, podem nos compreender também, e nos ajudar a progredir na própria santificação. Eles que estão lá sempre em comunhão com Deus e estão sempre em comunhão com a igreja, são as pessoas indicadas por o próprio Deus e ordenados para nos dar a absolvição dos pecados. São eles quem podem principalmente nos ajudar. A gente pode ver também outra passagem sobre confissão em Hebreus capítulo 5. Vamos conferir na nossa Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículos do 1 ao 2, onde diz: Em verdade todo pontífice é escolhido entre os homens, mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância, ou seja, no pecado, na desobediência, né? E no erro, porque também ele está cercado de fraqueza, não é isso? A pessoa cercada de fraqueza, né, de ignorância, né? Todo o pontífice é escolhido entre os homens, né? Como mediador nas coisas que diz respeito a Deus. Ele é o nosso mediador, para que entre nós e Deus, ele possa, o próprio Deus, dar a nossa absolvição dos nossos pecados, através da pessoa do sacerdote, do padre da nossa igreja. Tá certo? Obrigado, irmão e irmã. Vamos nos aproximar sempre de Deus e da confissão nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas não sabem o que fazer, acabam esquecendo da igreja, acabam esquecendo do cristianismo, de ser cristão, e perdem a cabeça até mesmo dentro de casa, nas suas preocupações, sem saber o que está acontecendo no mundo. É agora, mais do que nunca, o momento da gente se aproximar de mim e você se aproximar mais de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve!